Liturgia do dia 28 de novembro de 2023, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas, e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e os dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo
que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nabucodonosor teve um sonho que lhe agitou o espírito e lhe fez perder o sono. Os seus escribas, magos, feiticeiros e os caldeus não conseguiram interpretar esse sonho, porque só Deus pode desvendar os mistérios. E desvenda-os ao seu servo Daniel. Este narra a visão que o rei tivera e tanto o assustava. Uma espécie de estátua construída com diversos materiais: ouro, prata, bronze, ferro e argila. De um monte desprende-se uma pedra que atinge os pés da estátua e a faz em pedaços, enquanto a própria pedra se transforma numa alta montanha que enche a terra. Depois, Daniel prossegue explicando o significado da visão. Depois de Nabucodonosor, vão suceder-se 4 reinos, cada um dos quais suplantará o anterior, numa progressiva decadência até ao último, enfraquecido pela amálgama de ferro e argila. Então surgirá, por obra de Deus, um reino que aniquilará os outros, simbolizado pela pedra. O autor talvez pense na desagregação do império de Alexandre Magno nos reinos dos sucessores, para afirmar a soberania eterna de Deus, que põe termo ao domínio humano com a imagem escatológica da unificação mundial. Com respeito ao Evangelho, o fim do mundo e a vida futura marcam a espiritualidade cristã. É o que Lucas nos indica ao referir mais um discurso escatológico de Jesus. As perguntas que os ouvintes fazem a Jesus: Mestre, quando sucederá isso? E qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer? São 2 pistas para investigarmos a mensagem. O discurso de Jesus é pronunciado diante do templo, com as suas belas pedras e ofertas votivas, o que cria contraste entre o presente, que ameaça fechar a religiosidade dos contemporâneos de Jesus, e o futuro, para onde Jesus deseja orientar a fé dos seus ouvintes. Ao responder, Jesus anuncia o fim do templo e, de certo modo, de tudo aquilo que ele simboliza. Anuncia o fim do mundo, que se concretizará nessa catástrofe e em tantas outras. Tudo o que é deste mundo terá certamente um fim, mais tarde ou mais cedo. Por isso, o mais importante é acolhermos o ensinamento de Jesus e deixar-nos guiar por ele, enquanto aguardamos a sua vinda. A sua palavra ajudar-nos-á a discernir pessoas e acontecimentos e a optar pelos valores que nos propõe. Há muita gente que anuncia a proximidade do fim do mundo para nos aterrorizar e nos oferece caminhos de salvação.
Jesus não faz isso. Mesmo quando fala do fim do mundo, preocupa-se em iluminar-nos e em confortar-nos. A imagem da primeira leitura, fortemente simbólica, como é próprio do estilo apocalíptico, tem uma mensagem profunda que precisamos captar para percebermos o seu significado último. O livro de Daniel foi composto no tempo de Antíoco IV, quando o povo estava reduzido a quase nada, oprimido, sem esperança. Os hebreus fervorosos aprofundaram a sua fé, considerando a sorte dos povos que os tinham dominado anteriormente: medos, persas, gregos, colossos de poder que desapareceram uns depois dos outros. O mesmo havia de suceder a Antíoco Epifânio. Uma pedra havia de desprender-se da montanha para reduzir a cacos a estátua. Nesta pedra, desprendida da montanha, sem intervenção de mão alguma, reconhecemos Cristo, nascido da Virgem sem pai terreno, que veio a proclamar e a estabelecer o seu reino com a vitória sobre o mal. O reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Apresenta-se na humildade, estabelece-se nos corações e transforma-os sem clamor, com um poder enorme, mas secreto. Acontece-nos muitas vezes desejar um reino mais visível, mas é um sonho a que temos de renunciar. O importante é acolhermos o reino em nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na igreja. Jesus avisa-nos: tende cuidado em não vos deixar desenganar. De fato, também hoje há pessoas que propõem coisas extraordinárias. Não vos alarmeis, alerta-nos Jesus. Tudo o que acontece é humano. O reino é uma realidade eterna. Quando nos sentimos oprimidos por diversos impérios, externos ou internos a nós mesmos, aprofundemos a nossa fé no Rei que não falha, no Rei forte, perante o qual todos os outros poderes são reduzidos a nada. Verificamos que o mundo de hoje se agita no imenso esforço de libertação de tudo quanto lesa a dignidade do homem e ameaça a realização das suas mais profundas aspirações: a verdade, a justiça, o amor, a liberdade. Nestas interrogações e procuras, entrevemos a expectativa de uma resposta que os homens esperam, mesmo sem chegar a formulá-la claramente. Partilhamos essas aspirações dos nossos contemporâneos, como abertura possível ao advento de um mundo mais humano, ainda que elas contenham o risco de um malogro ou de uma degradação. Pela fé, na fidelidade ao magistério da Igreja, relacionamos tais aspirações com a vinda do reino, por Deus prometido e realizado em seu Filho, Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.